os seus lacaios. Que os povos de todo o mundo sejam corajosos, ousem travar combate. Desafiem as dificuldades, e avancem por vagas sucessivas, pois desse modo o mundo inteiro lhes pertencerá. Todos os monstros serão liquidados. Após uma lúcida apreciação, na base da ciência do marxismo-leninismo, da situação internacional e interna, o Partido Comunista da China conclui que todos os ataques lançados pelos reacionários do interior e do exterior não só devem, mas também podem ser esmagados. Pelo que respeita aos nossos desejos, não estaríamos interessados em lutar ainda que fosse por um só dia. Contudo, se as circunstâncias nos forçam a lutar, podemos lutar até o fim. Os povos e as nações oprimidas não devem de modo algum depositar as suas esperanças de libertação na sensatez do imperialismo e seus lacaios. Eles só poderão triunfar se reforçarem a sua unidade e perseverarem na luta. Capítulo 8. A Guerra Popular. A guerra revolucionária é uma guerra de massas. Ela só pode realizar-se mobilizando-se as massas e apoiando-se nelas. Os imperialistas violentam-nos de uma tal maneira que temos que tomar medidas sérias para enfrentá-los. E não é que apenas precisemos dispor de um poderoso exército regular. Nós necessitamos também de organizar também em grande escala contingentes de milícias populares. Desse modo, se o imperialismo nos agredir, encontrará dificuldade em dar um passo no interior do nosso país. Todos os princípios de ação militar derivam de um só princípio fundamental: fazer os maiores esforços para conservar as próprias forças e destruir o inimigo. Como, pois, se justifica o encorajamento ao sacrifício heróico na guerra? Cada guerra tem um preço, que, por vezes, é extremamente elevado. Acaso estará isso em contradição com o princípio da conservação de si próprio? O sacrifício é essencial não apenas para a destruição do inimigo, mas também para a conservação de si próprio. Capítulo 9. O Exército Popular. O Exército Vermelho Chinês é um corpo armado destinado a cumprir as tarefas políticas da Revolução. Especialmente no momento atual, o Exército não deve de maneira alguma limitar-se apenas a combater. Além de combater para destruir o inimigo, ele deve ainda assumir tarefas tão importantes como a de fazer propaganda no seio do povo, organizar as massas, armar as massas, ajudar as massas a instalar o poder político revolucionário, e inclusive criar organizações do Partido Comunista.
Capítulo 10. O papel dirigente dos comitês do partido. O sistema de comitês do partido é uma importante constituição para assegurar a direção coletiva e evitar que um só indivíduo monopolize a condução dos trabalhos. Por uns problemas na mesa. Isso é o que devem fazer, tanto o chefe de esquadra, como os membros do comitê. Não falar pelas costas seja de quem for. Assim que surge um problema, convoque-se uma reunião, ponham-se uns problemas na mesa para que sejam discutidos, tomem-se as decisões e resolva-as entre o chefe de esquadra e os membros do comitê haverá uma mútua compreensão. Nada é mais importante do que a compreensão, amizade e o respeito. Nunca devemos fingir conhecer aquilo que não conhecemos, nem ter vergonha de consultar os nossos subordinados, pelo contrário, devemos escutar cuidadosamente o baixo escalão. Há de ser aluno antes de se tornar professor. Antes de dar ordens, há de aprender com os escalões inferiores. Seria incorreto não escutar os pontos de vista inferiores. Contudo, esses pontos de vista não devem ser seguidos, mas sim criticados. Guardar-se da arrogância. Isso constitui uma questão de princípio para os dirigentes, mas é também uma importante condição para manter a unidade. Nem mesmo aqueles que não cometeram erros graves e conseguiram grandes êxitos no trabalho, devem ser arrogantes. Capítulo 11. A linha de massas. As massas são os verdadeiros heróis, enquanto que frequentes vezes nós somos de uma ingenuidade ridícula. Se não compreendermos isso, nos será impossível adquirir até uns conhecimentos mais elementares. Para ligar-se às massas, importa agir de acordo com as necessidades e aspirações das massas. Todo o trabalho feito para as massas deve partir das necessidades dela, e não do desejo desse, ou daquele indivíduo, ainda que bem intencionado. Acontece frequentes vezes que as massas precisam de certas mudanças, mas, subjetivamente, não estão ainda conscientes dessa necessidade, não a desejam. Nesse caso, devemos esperar pacientemente. Não devemos realizar tal mudança senão quando, em virtude do nosso trabalho, a maioria das massas se tenham tornado consciente dessa necessidade e esteja desejosa de realizá-la. Enquanto as massas não estão conscientes e desejosas, toda a espécie de trabalho que requer a sua participação resulta em mera formalidade e termina num fracasso. Em qualquer lugar, as massas compõem-se geralmente de três categorias de
indivíduos. Uns que são relativamente ativos, uns intermediários e uns atrasados. Assim, uns dirigentes devem saber unir à volta da direção o pequeno número de elementos ativos e apoiar-se neles, para elevar o nível dos elementos intermediários e conquistar uns elementos atrasados. Saber converter a política do partido em ação das massas, saber conseguir que uns quadros dirigentes, e também as grandes massas compreendam e dominem cada movimento e cada luta que fazemos, isso é a arte da direção marxista-leninista. Ela é também a linha divisória, que permite determinar se cometemos erros ou não no nosso trabalho. Capítulo 12. O trabalho político foi na base da guerra e dos princípios da unidade entre o exército e o povo, de unidade entre uns comandantes e uns combatentes, e de desintegração das forças inimigas, que o exército realizou um grandioso trabalho político revolucionário, o qual constitui um fator importante na conquista da vitória. As células do partido são as organizadas na base da companhia. Essa é uma das razões importantes pelas quais o exército tem sido capaz de manter-se indestrutível num trabalho tão árduo. O trabalho político do exército guia-se por 3 princípios fundamentais. Primeiro, o princípio da unidade entre uns oficiais e uns soldados, o que significa a liquidação das práticas feudais no exército, a proibição de bater e insultar, a instauração de uma disciplina consciente, e a introdução de um tipo de vida que uns oficiais e soldados compartilhem as alegrias e as penas. Em resultado, o exército inteiro ficou unido. Segundo, o princípio da unidade entre o exército e o povo, o que significa a observação de uma disciplina que não tolera a menor violação dos interesses populares, a realização de uma propaganda entre as massas, a organização e o armamento das massas, a diminuição das cargas econômicas destas e a repressão dos colaboracionistas, e dos traidores à pátria, que prejudicam o exército e o povo. Terceiro, o princípio da desintegração das tropas inimigas e o tramamento indulgente aos prisioneiros de guerra. A nossa política em relação aos prisioneiros, quer provenham das forças japonesas, fantoches, ou anticomunistas, e polos em liberdade, excetuando-se uns que incorreram no ódio profundo das massas e devem sofrer a pena capital, uma vez que as respectivas sentenças de morte tenham sido retificadas pelas instâncias superiores. Entre uns prisioneiros, aqueles que tenham sido obrigados a inteirar-se nas forças reacionárias, mas que se inclinam mais ou menos em favor da revolução, devem ser postos em massa para o serviço no nosso exército.
Todos os demais prisioneiros devem ser postos em liberdade. E voltando, se a combater-nos, tornam a cair prisioneiros, devemos pô-los mais uma vez em liberdade. Não devemos insultar, apoderar dos bens materiais ou pessoais, arrancar retratações de nossos prisioneiros. Devemos tratá-los com afabilidade, sinceridade, e, isso, sem qualquer exceção. Não possuir um ponto de vista político correto é como não ter alma. Todos os departamentos e organizações devem assumir as suas responsabilidades de trabalho ideológico e político. Isso se aplica tanto ao Partido Comunista como à Liga da Juventude, aos departamentos governamentais encarregados desse trabalho e, em especial, aos diretores e professores dos estabelecimentos de ensino. Capítulo 13. Relações entre oficiais e soldados. Nosso exército seguiu sempre dois princípios. Primeiro, devemos ser implacáveis com nossos inimigos, devemos esmagá-los. Segundo, devemos ser bons para com o povo, para com os nossos camaradas, superiores e subordinados.